Olá pessoal, meu nome é Glauber Loures de Assis, eu tenho doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou professor. Esse é o canal Janelas da Terra e esse vídeo ele foi feito para esclarecer uma polêmica que tem povoado as redes sociais nas últimas semanas, de que supostamente haveria uma relação entre a transmissão de coronavírus no Brasil e a realização do carnaval. Será que isso é verdade? Então tem duas perguntas importantes para a gente responder e nós vamos tentar responder isso de uma maneira simples, direta e rápida, tá? Já havia a circulação de Covid-19 no Brasil na época do Carnaval? Essa é uma primeira pergunta muito importante. E a segunda pergunta, é verdade que o Carnaval deveria ter sido cancelado por causa do coronavírus? A resposta ela é firme, contundente e a mais clara possível. Não. Tá? Tanto para a primeira quanto para a segunda pergunta. Essa é uma fake news, essa é uma informação falsa, essa é uma mentira que impede, inclusive, a gente de refletir de uma forma mais profunda e mais correta a respeito das políticas públicas que deveriam estar sendo implementadas no Brasil agora para combate da pandemia. Agora, para explicar isso, eu vou usar somente dados do Ministério da Saúde, tá bom? Dados oficiais do governo federal, para que todos vocês possam acompanhar por vocês mesmos, né, nas ferramentas de busca aí da internet. Então vamos lá, quando que foi o primeiro caso brasileiro diagnosticado, né, de Covid-19? Foi 25 de fevereiro, na terça-feira de carnaval, no finalzinho do carnaval, quando um homem de 61 anos deu entrada no Albert Einstein e foi diagnosticado com a Covid-19. Um homem que estava na Itália em meados do mês de fevereiro, né, até dia 21 de fevereiro pelo menos, e ele vem da região da Lombardia, né, e essa pessoa estava com coronavírus. Esse é o primeiro caso diagnosticado no Brasil. Surgiu, né, um boato de que haveria tido um caso em Minas Gerais no mês de janeiro, mas esse boato ele foi desmentido agora no dia 2 de abril pelo Ministério da Saúde, que declarou que esse foi um erro, né, foi uma informação equivocada, né, um registro feito de maneira errada e que foi retificado. Então, até agora, tá, segue como informação oficial de que o primeiro caso de Covid-19 no Brasil data de 25 de fevereiro, de uma pessoa que veio, que estava viajando pela Europa, pela Itália. Ou seja, nós não tínhamos casos de coronavírus no Brasil antes, né, do carnaval, no meio do carnaval. Né? Esse é o primeiro ali no finalzinho. E não havia a possibilidade, portanto, da gente ter transmissão comunitária por aqui. Né? Não existe transmissão comunitária antes do primeiro registro. Os primeiros casos de coronavírus no Brasil foram de pessoas que viajaram para a Europa. Tá? Então, faz sentido ter cancelado o carnaval? De maneira nenhuma, porque não existem casos conhecidos de uma coisa assim na história da medicina, tá? Não tem. De transmissão comunitária antes do primeiro registro. Então, esse vírus, ele chega no Brasil de avião, tá? Ele chega através dos aeroportos. Não é nos bloquinhos de carnaval que você participou, não é no desfile da Marquês de Sapucaí, não é no churrasco que você realizou na laje da sua casa, tá, durante o carnaval, é através dos aeroportos. Inclusive o Brasil foi um dos países que mais demorou para restringir, para controlar, né, a circulação das pessoas nos aeroportos de forma eficiente. Nós fizemos uma quarentena interessante, bastante eficiente num certo sentido, que aconteceu antes da Itália, por exemplo, em termos aí comparativos, mas nós fomos prestar atenção para os aeroportos depois da Itália, tá? De uma forma bastante atrasada. Tanto é que foi só na sexta-feira, dia 27 de março, que o governo federal restringiu a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades no Brasil pelos aeroportos. Até então, pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje é o epicentro mundial da pandemia, né, não tinham essa restrição como tem ou como tinham pessoas de outras nacionalidades. Então aí sim a gente tem um problema gravíssimo, que é a abertura dos aeroportos, a circulação de pessoas nos aeroportos internacionais. Carnaval não tem nada com isso. Vamos lá, continuando aqui, a gente pode pensar, né,
nos dados oficiais do governo federal a respeito da transmissão comunitária. De acordo com o Ministério da Saúde, dados oficiais, tá? A transmissão comunitária ela só começa no Brasil, ela é declarada no Brasil no dia 20 de março, portanto, quase um mês depois do término do Carnaval. Desse modo, de acordo aí com uma perspectiva médica, científica, da epidemiologia e da estatística, não faz sentido pensar que o Carnaval teve ou tem alguma relação com a pandemia. Então, não caia nessa, né? Não embarque nesse tipo de conspiração ou de teoria mirabolante que não tem lastro na realidade, até porque ela é divulgada, ela se torna mais amplamente transmitida aí nos canais de WhatsApp e Facebook por pessoas que estão muito interessadas, né, economicamente nessa crise, como é o caso, por exemplo, do Salim Matar, que foi um dos que disse que as pessoas, né, os proprietários da Localiza, tá, para quem não sabe. Então, os proprietários da Localiza são alguns dos nomes das pessoas que dizem que ninguém tem envergadura moral hoje para poder falar de quarentena porque deixou o Carnaval acontecer. Quer dizer, isso mexe a quarentena, que é a medida mais eficiente da gente combater o coronavírus aqui no médio e no longo prazo, inclusive para a economia, ela é combatida por pessoas, né, que ganham o seu dinheiro vendendo carros, né, para motorista de Uber, alugando carros para motoristas de Uber, por exemplo. Outras pessoas que têm também transmitido, né, essa ideia falsa de que o Carnaval tem uma relação intrínseca com a pandemia. Alguns pastores neopentecostais, como é o caso do Silas Malafaia, por exemplo, né, que falam do Carnaval, né, mas que tem a sua maior fonte de renda, né, na circulação de pessoas nas suas igrejas, né? É a partir disso que ele consegue monetizar os seus templos. Então, esse discurso do Carnaval, além dele ser falso, ele corresponde a determinados interesses políticos, né, que tentam colocar aí uma pauta moral, que as pessoas não têm envergadura moral, para desacreditar a quarentena. Não caia nessa. Quarentena é uma coisa que tem que ser feita quando tem transmissão comunitária. No Brasil, essa transmissão comunitária ela passa a acontecer de forma oficial em 20 de março. Sustente a quarentena, também não é uma coisa de gente preguiçosa. Quarentena é uma coisa de pessoas heróicas. Se existe algo que é uma atitude heróica no Brasil hoje, é a de lutar pela quarentena. Você tem que trabalhar, né? Tudo bem, porque você é um empregado, você precisa garantir comida na mesa. Mas o governo deveria estar te ajudando a poder ficar em casa. E ficar em casa também é difícil, porque tem as tarefas do lar, tem as relações pessoais, marido e mulher, né? As relações entre os pais e as crianças, né? O cultivo de uma série de serviços domésticos que também é trabalho. Imagina só para as pessoas que moram 10, às vezes 15 pessoas num apartamento pequeno, numa kitnet ou numa casinha de um cômodo só. Quarentena é algo sério, quarentena exige esforço de todos e quarentena precisa de um amparo do governo federal. Não tem nada que ver com carnaval, não faz o menor sentido você abrir mão da quarentena agora porque você se divertiu um pouco no carnaval. Isso é uma perseguição moral, né, contra a alegria do povo, contra a capacidade, né, das pessoas de conseguirem se divertir, de conseguirem ver beleza na vida apesar de todas as dificuldades. Carnaval, que bom que ele aconteceu. Agora sim é a hora de ficar em casa. Não vamos inverter esses valores. Isso é o óbvio e ululante, né, que todos os dados oficiais nos embasam para dizer, né, mas como dizia o Bertolt Brecht, que tempos são esses, né, que o óbvio precisa ser dito. Não caia em papo de gente que quer tirar proveito da situação agora, né? Pense com a sua própria cabeça, procure os dados oficiais, defenda a quarentena para você também, né? E os direitos de todos os cidadãos de serem amparados pelo governo nesse momento.